Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma live da Dicas da Cá, todos os dias de segunda a sexta, tirando feriados, né? Às 11h30 eu tô aqui para falar de temas em que vocês me colocam perguntas ou então temas que eu tenho tratado com os meus alunos, nas minhas aulas, eu trago para cá para vocês entenderem um pouquinho mais sobre todos esses processos que eu tenho tratado e que tenho divulgado aí para vocês. Como eu tenho percebido que algumas pessoas novas estão entrando no perfil, têm me mandado direct, tirando algumas dúvidas, né? Então, eu resolvi começar sempre essas lives explicando um pouco quem sou eu e o que eu faço e qual que é o meu propósito aí em estar nessas lives e tocar a vida aí do jeito que eu tenho tocado. Então, eu sou Kátia Marim Treviso, tenho 47 para 48 anos, sou casada, tenho 2 filhos, sou jornalista de formação e tenho uma paixão gigante pela comunicação. Eu acredito realmente que a comunicação é a habilidade mais essencial do ser humano e é aquela habilidade que a gente tem, que abre portas, né, através da comunicação que a gente consegue o que a gente quer, e é através também da comunicação que a gente consegue se conhecer melhor, né? E aí a gente entra num ciclo muito virtuoso de que eu me comunico melhor porque eu me conheço melhor, eu me conheço melhor porque eu me comunico melhor. Então, atualmente, eu tenho aí alguns trabalhos que eu tenho tocado, né? Corporativamente, eu falo muito de comunicação consciente para equipes, né? Para destravar a comunicação das equipes, para melhorar o relacionamento de gestor com a equipe, para melhorar a comunicação entre as empresas, melhorar processos de venda, sempre considerando a comunicação consciente, que tem pitadas de autoconhecimento, tem muito de comunicação não violenta e tem muitos processos que facilitam essa comunicação mais transparente, sem ruídos e muito focadas no ganha-ganha. Aqui, no meu perfil mais pessoal, eu trabalho com os desafios de destravamento, então todos os meses eu abro um novo desafio, né? E aí eu trago as pessoas que querem partilhar comigo isso. Diariamente essas pessoas recebem aulas curtas, que são exclusivas para essas pessoas, e elas vão acompanhando diariamente essas pitadas que eu passo de comunicação, de autoconhecimento, para que elas possam mudar pequenos hábitos, sem sofrência, que eu falo, que esse é a mágica, né, do meu método, mas que a gente aprenda como que a gente se comporta, como que a gente reage a mudanças na nossa vida, tá? Então, esse aqui é a parte aqui do perfil do Instagram, que eu trago muitas informações, mas sempre, tudo que eu faço tem como propósito uma comunicação mais clara, mais transparente, mais positiva, para destravar a nossa vida aí, seja ela em qual área que você queira destravar, né? Profissional principalmente, relacionamento, muito, né? E ser um pouco mais feliz e ter essa vida com um pouco mais de leveza. Tá bom? Então, sempre eu vou começar dando essas pitadas do porquê que eu faço esse trabalho e aí para entrar no tema. Hoje o nosso tema, ele é muito importante para todas as áreas da nossa vida, tá? Porque é o conhecimento que nós temos do nossa sombra e da nossa luz, tá? Então, a primeira proposta que eu quero fazer para você, né? Tem uma pessoa me acompanhando aqui, mas para quem assiste gravado, porque eu percebi que o meu público gosta de assistir muito gravado, tanto que eu tenho recebido feedbacks bem positivos do gravado. Então, para você que está assistindo gravado, eu quero propor um desafio e para você também, a Abner Tavares, né? Vamos fazer esse exercício que ele é muito legal. Então, assim, a gente olha um ponto com os 2 olhos, tá? Eu tô olhando aqui um ponto com os 2 olhos. E aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar os 2 olhos dentro desse círculo, tá? Fecha os olhos e na hora que você abrir, verifica qual que é o seu olho que você olha primeiro.
qual que é o olho que você olha primeiro, tá? E aí você me coloca aqui qual é o seu olho, tá? Tem que ser aquele olho que você olha primeiro, ou é o direito ou é o esquerdo, tá? No meu caso, é o meu olho direito, tá? O meu olho direito é o que eu olho primeiro. E aí, isso explica várias coisas para quem usa com maquiagem, quem trabalha com imagem pessoal, quem trabalha com palestras e tudo mais, sabem que é por aí que começam algumas técnicas de posicionamento. Ah, você também é o direito? Legal. Então, a gente tem isso como parecido, tá? E é engraçado que isso não é só não é genético, tá? Porque, por exemplo, a minha mãe é o contrário, o dela é o esquerdo, tá? Então, para quem já está habituado a trabalhar com comunicação, com imagem e tudo mais, sabe que tem um lado da gente, né, que você usa para algumas coisas e o outro lado que você usa para outras, tá? No nosso caso, como a gente está falando muito de comunicação, né, de autoconhecimento, para saber aquilo que se a gente realmente comunica aquilo que a gente quer ou se a gente cai naquelas pegadinhas do nosso inconsciente, é esse o foco que a gente vai usar hoje, tá? Então, esse é o lado direito, né, que é o meu também, ele é o seu lado que você vem utilizando com muito mais ênfase, tá? Para enfrentar o mundo, tá? Então, esse é o seu lado muito mais racional, é aquele lado que carrega as suas personas, e aí eu já vou explicar o que é isso. As suas personas, quando você está no momento de pressão, ou um momento que você precisa provar que você sabe, ou um momento que você precisa trabalhar, né, esse seu lado mais empoderado, tá? Então, normalmente, esse é o lado que a gente trabalha mais, tá? E por isso, a nossa fisionomia, ela vai se modificando. Então, se você até quiser fazer essa análise depois que a gente terminar a live, eu indico muito isso na frente do espelho, né? Você olhar e dar uma percebida como que estão os seus dois lados, tá? O meu lado direito, eu tenho a sobrancelha mais levantada, eu tenho um corte na minha sobrancelha, que eu tô com filtro e com a maquiagem, não dá muito para ver. E normalmente, quando eu tô fazendo a minha maquiagem, sem querer, eu peso mais o meu lado direito. Tá? Eu tenho um pouco mais de rugas desse lado, tá? Isso eu não percebia antes de aprender esse toque. E esse meu lado, eu tenho mais cabelo branco, tá? O que é o outro lado? O lado oposto, que no meu caso é o esquerdo, o seu também vai ser no esquerdo, mas para quem é o racional, né? O que é mais usado é o outro lado, vai ser o inverso, tá? Esse nosso outro lado, ele guarda muito da nossa essência, daquilo que está muito mais no nosso inconsciente, tá? E ele é um lado que ele está mais ligado, inclusive, com a nossa infância, tá? Então, quando eu olho para esse lado, eu percebo que a minha sobrancelha, ela é mais cheinha de pelinhos, tá? Ela não é tão levantada, né? Ela não tem esse ar de sabe com quem você está falando, tá? E aí eu vou explicar do que acontece isso, né? Eu não acho que esse meu lado é o meu lado mais bonito, eu acho que esse lado é o meu lado mais bonito, tá? Eu tenho menos cabelos brancos desse lado e normalmente ele está mais caidinho, eu estou sempre olhando para as pessoas desse jeito, mostrando muito mais a minha luz do que a minha sombra, tá? E agora a gente vai entrar na explicação mais inconsciente do que isso e como isso impacta na nossa comunicação, tá? Se você tem diferenças muito significativas entre um lado e o outro, é bem provável que você está pesando muito mais um lado na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, na sua comunicação, do que o outro lado. Pessoas que estão mais equilibradas, né, tendem a ter no perfil também mais esse equilíbrio. Para mim é tão forte
Se vocês olharem, eu tenho um dentinho bem torto aqui. E agora a minha arcada, ela começou a se ajustar nesse equilíbrio, tá? O que é isso, né? Do zero, eu vou ter que falar um pouco de psicologia para vocês entenderem. Eu não sou psicóloga, eu não vou aprofundar nesse assunto, mas eu uso muito o meu conhecimento da psicologia para trazer informações para a comunicação. Do 0 aos 7, 8 anos, né, é a nossa primeira infância, tá? E a gente vai aprendendo, né, como as nossas ações e reações impactam o mundo externo. Nesse momento, biologicamente, o ser humano é muito frágil. Ele depende exclusivamente da sociedade, principalmente dos primeiros cuidadores, pai, mãe, professores, tios, avós, que ficam ali, né, cuidando dessa criança para a sua sobrevivência, tá? E aí a gente aprende, né, como as nossas reações podem nos deixar muito mais a perigo, né, ou quando as nossas reações deixam a gente muito mais protegidos, tá? Então, por exemplo, quando uma criança sente raiva porque ela não ganhou o que ela queria, normalmente ela tem uma reação muito forte, uma reação muito agressiva às vezes, né? Ou com muito choro, né? Essa criança aprende que essa reação não é positiva. E aí ela deixa de ganhar o que ela queria porque ela não teve uma reação positiva. Ela aprende que isso é feio, que não é assim que se reage às negações, às negativas do mundo, tá? Não, isso não é ruim. Nós precisamos ensinar sim as nossas crianças e nós aprendemos que essas reações de muita força, elas não são positivas, elas mais afastam as pessoas do que atraem, tá? Qual que é o problema, né? Isso é muito da nossa criação e a gente vem aprendendo que isso não é legal apenas mais recentemente, né? Ao invés de a gente aprender que a raiva, por exemplo, é um dos sentimentos que eu estou trazendo aqui, que a raiva, ela é ok, ela é um sentimento verídico, real, e ela precisa ser sentida para a gente aprender a trabalhar com ela. A gente precisa saber nomear, né, essa reação que nós tivemos, para saber trabalhar com ela, então ser pessoas melhores. A gente aprende, na verdade, que isso é muito feio, que nós não deveríamos sentir raiva e que a gente precisa jogar essa raiva para dentro da gente, tá? Esse nosso lado direito, que é, no meu caso, que sente raiva quando está frustrada, ele foi mutilado, ele foi jogado lá para o fundo do baú e aqui do lado esquerdo nasceu uma pessoa que não sabe trabalhar bem com a raiva. Então, quando eu estou com raiva, em vez de olhar para a minha raiva, olhar e falar, tudo bem, eu estou com raiva, mas eu vou conseguir controlar minha raiva e vou trabalhar isso de uma forma mais adequada, eu aprendi com o meu lado direito que nesse momento eu uso a arrogância, né, para provar que eu sei o que eu estou falando. Eu estou dando um exemplo para vocês entenderem. Eu sei do que eu estou falando e vou com uma força, com uma carga, né, de até às vezes muita arrogância para controlar a minha raiva, porque eu não entendo que aquilo que o meu lado mais essência está sentindo é raiva, tá? Então, por isso que começam a nascer muitos desequilíbrios entre o lado direito e o lado esquerdo, ou o lado esquerdo e o lado direito, tá? Eu falei da raiva, mas a gente também tem a questão da inveja, a gente tem como a questão da tristeza. Oi, ideia, seja muito bem-vinda. Tudo isso são sentimentos que eles surgem como pela primeira vez na primeira infância, e se isso não foi trabalhado de uma forma muito serena, de aprendizado e de ensinar que a gente consegue trabalhar esses sentimentos com uma luz, né, para a gente enxergar isso, entender e trabalhar todas essas todas essas informações, elas vão ficando no nosso lado sombra, tá? E a gente vai criando personas, que eu falei que eu ia falar, para o nosso lado dominante, que no meu caso é o lado direito, tá?
Normal a gente criar personas também, eu já falei isso em algumas outras lives, isso é natural. Conforme a gente vai crescendo, aí não só na primeira infância, mas nessa fase da pré-adolescência, depois quando a gente é adulto, a gente percebe que, bom, se eu tiver uma personalidade de mulher perfeita, né, eu vou ser muito mais aceita pela sociedade. Então, eu vou trabalhar essa minha imagem da mulher, da profissional perfeita, daquela que nunca erra, que faz tudo certinho, e essa personalidade vai me ajudar. Eu tenho uma outra personalidade que é da pessoa divertida, da pessoa alegre, que quando está no happy hour, né, deixa o clima legal. Então, quando tiver no happy hour, eu vou usar essa persona. Então, não tem coisas ruins da gente utilizar as nossas personas. Quando isso começa a ser problemático na comunicação e aí impacta o nosso desenvolvimento profissional e impacta também o casamento, os relacionamentos com os amigos e tudo mais. Quando eu só vivo de luz e de personas. E quando a gente fala luz, nesse termo, a gente não está falando de que é o seu lado bom. Nós estamos falando que é aquele lado que você coloca para a luz, que você coloca para o externo, tá? E você vai usando só essas personas para esconder tudo aquilo que você tem do seu lado sombra, tá? Por que isso é ruim? Porque o seu lado sombra, ele existe, ele está ali. E ele guarda informações muito positivas que poderiam te ajudar a destravar questões da sua vida que estão muito presas, a se comunicar melhor com as pessoas e se comunicar melhor com você mesmo. E quando a gente não tem essa percepção, esse lado da sombra, ele fica que nem uma panela de pressão. Ele tem muita pressão ali querendo sair. E sem querer, quando nós estamos no meio de uma reunião super importante, que vai decidir aquele projeto, que vai decidir um novo negócio, a gente comete gafes, né? A gente, deixa escorregar alguma coisa que é muito ligado com a nossa sombra, tá? O que pode estar guardado também na sua sombra? Na sua sombra pode estar guardado os seus sabotadores, que foi a aula que eu fiz ontem. Foi uma aula muito gostosa, foi muito legal dividir isso foi um grupo só de mulheres ontem, e foi muito legal como eu percebi que eu desbravei um mundo ali para elas de sombras, e quanto isso pôde dar informação de que o que está na sombra nem sempre é ruim. São coisas muito positivas que a gente tem, só que a gente não sabe lidar, né? Elas ficaram escondidas ali no nosso inconsciente. Por isso que eu falo muito da comunicação consciente, porque a partir do momento que você enfrenta, né, a sua história de vida, né, e aí é muito legal, que é uma outra proposta que eu faço, que eu tenho. Quais são as informações da sua história de vida que você se envergonha? Que você prefere não falar sobre, que você não posta no seu Instagram, né? Que você não posta nas suas redes sociais. Quais são essas histórias, né? Isso tem muito a ver com a sua sombra. E pode ser que são essas histórias que são as suas fortalezas e são essas histórias que vão te fazer mais ser humano e que vai te dar muito mais conexão com as pessoas que estão do outro lado da telinha. Então, se você, por exemplo, é um profissional que tem utilizado as redes sociais para alavancar o seu negócio, né? Muitas vezes o que está acontecendo é que você, mesmo dizendo que está trabalhando lá, né, com autoconhecimento, e aí quando eu falo isso, gente, é muito recado para mim mesma, né, porque tudo que a gente fala para o outro é que a gente está precisando ouvir, né. Então, é muito provável, né, para você que está formando a tua imagem aqui no Instagram, porque você vende o seu produto, ou vende a sua carreira, ou quer uma recolocação melhor no seu trabalho, é muito provável, e está meio travado, você não está entendendo muito bem o que está travando, é muito provável que você está escondendo, né, histórias da sua vida que você se envergonha. E quando eu falo envergonha, eu coloco entre aspas, porque nem sempre a vergonha é porque você é culpado de alguma coisa, ou porque você não fez alguma coisa errada. Não, não é isso. É que existem
passagens da vida da gente, ou então composição da nossa família, que não combinam muito com essa persona que você veio criando ao longo da sua vida. E isso te envergonha, então você prefere trabalhar muito mais com esse lado que você já domina, que você já sabe que deu certo, que deu sucesso, que fez acontecer. Só que se a vida travou, se a vida está travada, e mesmo usando todas essas camadas da cebola, todas essas camadas da sua fase luz, e ela está travada, é porque está na hora de você visitar o seu outro lado, entender quais são os recados que esse outro lado tem para dizer. Então, eu indico muito, né, que faça esse exercício de diariamente olhar você mesmo e falar quanto eu estou equilibrando a minha sombra e a minha luz no dia de hoje, né? Eu estou muito mais como essência, e às vezes pode acontecer isso também, tá? Tem dia que eu olho assim pro espelho e falo assim, nossa, hoje eu estou muito essência, né? Eu estou muito Kátia essencial, né? E tem dia que eu olho para mim e falo assim, nossa, hoje eu voltei com força a Kátia racional, a Kátia briguenta, e aí quem me acompanha sabe, né, que eu tenho um lado crítico muito forte, né, um lado racional muito intenso, né? E tem dia que eu tô assim, ó, mais equilibrada, né? Olhando com a minha sombra com carinho, com aceitação, de entender sim que eu tenho questões para serem trabalhadas ainda, né? Mas eu tô de bem com esse lado. E é engraçado que nesses dias que eu tô bem equilibrada, milagres, né, começam a acontecer. Pessoas que faziam anos que não entravam em contato comigo, conectam, e esse network começa a fluir, começa a funcionar. E financeiramente, profissionalmente, as coisas começam a acontecer. E o coração também, né? Quando eu percebo que tem mais atrito na minha casa, né? Quando os atritos começam a ficar mais significativos, aí eu paro para perceber assim, falo assim, nossa, hoje eu tô total luz, né? E por isso que eu falo, hoje eu não trouxe o assunto de luz como só coisas boas, tá? Mas eu estou muito racional, estou muito briguenta, estou muito crítica. E quando eu consigo dar um equilíbrio desses dois lados, o clima fica até muito mais gostoso de se trabalhar, tá? Como que a gente faz isso na comunicação do dia a dia, se você está indo fazer uma reunião, se você está indo conversar com um colega, se você está no momento de uma negociação mais complicada, mais difícil. Oi, Salgado, seja bem-vindo. Saudade de você e muita vontade de almoçar com você nesses lugares maravilhosos que você está indo, sempre com máscara, né? Protegido, mas a hora que você puder aí, me chama para a gente poder se encontrar, tá? Tô morrendo de saudade de você. Oi, Edu, seja bem-vindo, tá? Então, como que a gente faz? Eu tô falando de equilíbrio entre o nosso lado predominante, aquele lado que a gente fala que é a luz, que é porque a gente coloca para a luz e que a gente enfrenta o mundo com esse lado. O meu lado é o lado direito, né? Em harmonia com o nosso lado, que ele está mais na sombra, que a gente esconde um pouco mais as coisas, né? E quando esses lados não estão equilibrados, quando a gente vai para uma negociação, quando a gente vai para uma apresentação importante de um projeto que a gente está tocando, ou quando a gente quer fazer o nosso negócio funcionar, se esses lados não estão equilibrados e a gente vai com muita força só no lado das nossas personas, né? Daquela forma que a gente desenvolveu para enfrentar o mundo, o lado da sombra vai boicotar. Ele vai usar os nossos sabotadores, que são proteções naturais que nós criamos durante a vida, mas ele vai trazer os nossos sabotadores com muita força. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que a gente conversou ontem na aula da mentoria em grupo, que funciona muito, tá? Todas as vezes que eu tô com medo de uma situação, tô insegura de uma negociação, de uma apresentação que eu preciso fazer, de um cliente que eu preciso atender, naturalmente, o meu lado direito, ele cresce, ele se empodera, porque são as personalidades que eu já usei durante toda a minha vida. Entendo que eu tive uma carreira vitoriosa, uma carreira de sucesso, então eu sei como lidar com esse lado.
Mas o que acontece? Se a pressão fica muito grande, existem personalidades aqui desse meu lado que elas são muito fortes. Por exemplo, o meu sabotador crítico e o meu sabotador hiperracional. São 2 sabotadores que eu tenho com muita força. E aí, o que acontece? Numa negociação que eu precisaria usar muito mais o meu lado da empatia, de me colocar no lugar do outro e ouvir de fato o que o outro precisa, eu vou com muita força com esses meus sabotadores aqui, que eu já sei lidar um pouco melhor, tá? Esse meu lado esquerdo, ele tá me dando ferramentas de conexão com esse cliente, tá? Com essas pessoas que estão querendo me contratar. Só que eu saboto eles, eu tiro eles da frente e vou trabalhando só com aquilo que eu já conheço, que eu já sei que acontece. E aí, no final, né, dessa conversa, dessa negociação, qual é a aparência que eu deixei, né, a mensagem que eu deixei? Que eu sou arrogante, né, que eu sou num pedestal, né, que eu sei muito e talvez esse cliente não tenha condições de me contratar, né? É lindo, maravilhoso, né, mas o negócio acaba não sendo fechado. Então, não é funcional, né? Se eu tivesse ido para essa negociação com mais equilíbrio entre os meus lados e com muito mais conexão, provavelmente eu teria passado uma mensagem de que sim, eu sei do que eu estou falando, eu estou me especializando cada vez mais nisso que eu tô falando, mas eu estou muito aberta para fazer projetos com clientes de pequeno porte, com empreendedores que estão começando, com clientes de médio porte até de grande porte, né? Que é o que eu tenho tocado de verdade. Mas o meu jeito racional de lidar com a situação, ele sabota o que poderia ser uma conversa muito legal. Tá? Então é isso, essa é a dica da Cá de hoje. A gente precisa estar em equilíbrio dos nossos 2 lados, a gente precisa trazer para a luz aquilo que nos causa vergonha, principalmente das histórias de família que nós temos, né? Famílias que têm histórias muito escondidas, pessoas do nosso sistema familiar que não vêm à luz com certa frequência, que a gente tem até vergonha de falar sobre isso nas redes sociais. Não que eu queira que vocês exponham coisas nas redes sociais, mas é um bom exercício que a gente faz. O que eu não colocaria nas redes sociais da minha história? É aí que está um trabalho bem legal para começar a fazer, para você destravar de vez a tua carreira, a tua profissão, o teu relacionamento amoroso, a sua comunicação com a sua família e, enfim, poder voar cada vez mais alto. Tá bom? Espero que tenham gostado desse Dicas da Cá. Foi com muito prazer que eu fiz isso, porque foi um assunto que também nós tratamos muito ontem na nossa mentoria em grupo. Continue me acompanhando. Se você assistiu essa live gravada, depois me passa um comentário, me diz se você fez exercício, qual é o seu lado mais dominante aí, que a gente vai conversando no meu direct, tá bom? Beijo, fiquem bem, boa quarta-feira para vocês. Até mais, tchau, tchau!